Crise política domina debates no plenário. A indicação de Lula para a Casa Civil, o vazamento de uma ligação de Dilma Rousseff para o ex-presidente e acusações que atingem o senador Aécio Neves. O Conselho de Ética decide abrir processo de cassação do mandato de Delcídio do Amaral. Adiada a votação do projeto que autoriza a produção e distribuição de remédio experimental contra o câncer. E parlamentares debatem medida provisória que estabelece ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. Dia turbulento em Brasília. No Senado, a sessão desta quarta-feira deve ficar gravada na memória de muita gente. E nós vamos falar ao vivo com a repórter Glauciene Lara, que tem as informações. Boa noite, Glauciene. Boa noite, Hermes. Boa noite a todos. Eu estou no túnel, que é a ligação entre o plenário e os gabinetes da casa. A pedido de vários parlamentares, principalmente governistas, o presidente Renan Calheiros encerrou as votações e a sessão plenária às 7h21 da noite, nesta tarde de quarta-feira. Neste momento, os senadores governistas estão reunidos na liderança do governo. E o senador José Pimentel, que é líder do governo no Congresso, e a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, estão com Renan Calheiros, presidente da Casa. Do lado de fora, cerca de 5.000 pessoas, segundo a Polícia Militar, protestam em frente ao Palácio do Planalto contra a nomeação de Lula para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Aqui do túnel, que fica embaixo do eixo monumental, a avenida que dá no Palácio do Planalto, dá para ouvir o barulho dos manifestantes passando em direção ao Palácio do Planalto. Nesta edição do Senado Agora, você acompanha os principais acontecimentos nesse dia polêmico aqui na casa. Você vai ver agora que às 2 da tarde os senadores já repercutiam o convite de Lula, que aceitou o convite para o ministro da Casa, para ser ministro da Casa Civil no Palácio do Planalto. E o presidente Lula, reconhecidamente, com a experiência que ele tem, do grande militante político, sobretudo, do grande gestor, do maior e o melhor presidente da República que esse país já teve até hoje, portanto, isso credencia para que ele traga, nesse momento, uma contribuição muito qualificada para o país superar exatamente todas essas dificuldades. Lula vai ser uma espécie de ministro da esperança. Ele chega num momento decisivo da vida política nacional. E a gente sabe do peso do presidente Lula nesse Congresso Nacional, na sua relação pessoal com diversos deputados, com diversos senadores. Engano! Papo furado! Quem manda nesse governo, desde 2003, é Lula. Todo mundo sabe disto. Essa criatura chamada Dilma, foi ele que fez, ele que botou lá, ele que manda. Ele simplesmente, para fugir do Sérgio Moro, ele então está vindo para o ministério. Tem alguns que estão oferecendo o que tem de pior para o país. Mas eu, sinceramente, quero aqui pedir a Deus, quero aqui passar minha confiança de que o presidente Lula vai conseguir, como chefe da Casa Civil, retomar o diálogo com os setores da oposição, retomar o diálogo com o Congresso Nacional, fazer aquilo que é a vocação dele, enfrentar e vencer conflitos. O atestado do fim de um ciclo, que foi consumado hoje, indiscutivelmente, com o tapa na cara que foi dado no povo brasileiro com a nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil. É como se nós não tivéssemos visto milhões de brasileiros nas ruas no último domingo. A rigor, a presidente Dilma Rousseff renunciou ao seu mandato hoje, mas continuará morando no Palácio da Alvorada. Daqui a pouco, o Lindbergh, meu querido amigo, a senhora defendendo uma política de austeridade do Lula. E o PSDB fica defendendo uma política desenvolvimentista, porque a que virá de austeridade vindo do Lula, o PSDB vai dizer que não serve. Esse é um risco.
Meio aos acontecimentos políticos, o presidente do Senado abriu a ordem do dia e anunciou a votação de 2 propostas de emenda à Constituição. Uma delas é para resolver a situação funcional de servidores do Poder Executivo em 3 estados da região norte. A proposta vale para servidores dos antigos territórios. Hoje, eles são vinculados aos governos estaduais. Pela PEC, quem trabalhou durante pelo menos 3 meses pode ir para a Folha da União. No caso de Rondônia, a regra é para quem foi admitido até 1987. Para Amapá e Roraima, até 1993. O governo votou contra. A transposição de aproximadamente 32 mil demandantes, o que, num cálculo aproximado, pode gerar um impacto anual de 2,9 bilhões de reais aos cofres da União. Essas pessoas, elas serão enquadradas e já tem recurso previsto que eu coloquei no orçamento quando eu fui relator do orçamento. A PEC acabou sendo aprovada em 2 turnos e agora segue para a Câmara dos Deputados. O plenário também aprovou em primeiro turno outra proposta de emenda à Constituição. Com ela, templos religiosos ficam livres do pagamento do IPTU, mesmo que o imóvel seja alugado. A PEC ainda precisa ser votada em segundo turno. O presidente do PSDB também aproveitou a sessão para se defender. Aécio Neves foi citado 3 vezes na delação premiada do senador Delcídio do Amaral, divulgada ontem, e que teria recebido recursos desviados de Furnas, centrais elétricas, que teria interferido na CPI dos Correios e seria beneficiário de uma conta bancária em um paraíso fiscal na Europa. Estou encaminhando amanhã à Procuradoria-Geral da República, ao Supremo Tribunal Federal, todos os documentos para que sejam analisados e comprovem de forma absolutamente definitiva que fui vítima de um ardil, fui vítima ou de uma vingança ou de uma operação política construída. Mas sairemos disso ainda mais fortes para, a partir desses próximos dias, intensificarmos as nossas ações na Câmara dos Deputados pelo impeachment da Presidente da República, para que o Brasil se livre deste governo e construa uma nova fase na sua história e na história de todos os brasileiros. Nós temos muita prudência com delações. Não somos daqueles que todas as delações são verdadeiras. Tem que ser investigado, é um princípio. O que a gente reclamava aqui é que não pode ter investigação seletiva. Tem que se investigar a todos. Mas eu acho que é importante para o PSDB corrigir o seu discurso, porque não dá para a gente aceitar que delação contra o PT é verdade. Delação contra o PSDB é mentira. Da mesma forma que nenhum homem público pode temer investigação, o que dá a certeza a este Senado e ao senador Aécio Neves é de que nenhuma investigação, vai além dos fatos. A sessão plenária terminou sendo interrompida por uma notícia de última hora. A liberação pelo juiz Sérgio Moro da gravação de uma conversa telefônica entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula. A Polícia Federal libera documento que mostra a conversa por telefone de Lula e Dilma. E a presidente Dilma diz: eu estou mandando o Messias junto com o papel para a gente ter ele, e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá? Senhor presidente, isto aqui está em toda a rede, fala da presidente Dilma, também recebido pelo presidente Lula. A presidente da República quebra 100% a liturgia da função da presidência, ela quebra o decoro. Se há ilegalidade no grampo, é algo muito grave. Se há ilegalidade no vazamento da escuta, igualmente é grave. E nem por isso deixa de ser gravíssimo, o conteúdo do diálogo de uma presidente da República com um ex-presidente numa manifestação clara de obstrução da justiça. Se a presidente da República, Dilma Rousseff do PT, renunciou tacitamente o seu mandato ao nomear
o ex-presidente Lula como chefe da Casa Civil, que ela agora faça a renúncia de fato. Nós estamos diante de um fato grave. Eu nunca vi tanta desobediência, tanto desrespeito à Constituição do nosso país. Que Vossa Excelência encerre a sessão plenária e convoquem os líderes para uma reunião de emergência. Presidente Renan, Vossa Excelência é presidente do Congresso Nacional do Brasil. A democracia, ela deve estar acima de todos nós. Todos nós temos que zelar pela democracia. Esse período constitucional que nós vivemos é o mais longevo do Brasil. Então, mais do que qualquer um, nós devemos zelar pela sua longevidade. A Constituição diz que o Supremo Tribunal Federal, ele é a instância maior da justiça. Eu respeito qualquer juiz designado para qualquer questão, mas um juiz de exceção designado, ele não pode substituir, por mais que queira, o Supremo Tribunal Federal. Mas o fim da sessão não significa que a movimentação está mais tranquila aqui no Senado. Nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Dante Ascioli, que tem as últimas informações. Boa noite, Dante. Boa noite, Hermes. Boa noite a todos. Nós falamos aqui do Salão Azul, em frente à presidência do Senado Federal, onde acabou há poucos instantes uma reunião entre o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, e um grupo de senadores. Não foi uma reunião de líderes, não foi uma reunião da mesa, foi uma conversa informal entre o presidente Renan e esse grupo de parlamentares. Eles saíram agora há pouco, sem gravar entrevista, mas eu conversei antes do encontro com o líder do governo no Senado, o senador Humberto Costa, e ele passou algumas informações que são relevantes. A posse do novo ministro-chefe da Casa Civil, o ex-presidente Lula, foi antecipada. Ela seria na próxima segunda-feira e, por conta da divulgação dos áudios entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff, essa posse de Lula foi antecipada para amanhã. A posse está marcada para as 10 horas da manhã. Um grupo de parlamentares do PT vai realizar uma reunião de bancada aqui no Senado às 9 e depois eles seguem em comitiva para o Palácio do Planalto para acompanhar a cerimônia de posse. Uma informação relevante também é a seguinte, de que o PT deve discutir nessa reunião de amanhã uma representação contra o juiz federal Sérgio Moro. Ainda não está claro se essa representação será apresentada por um grupo de parlamentares ou se pela Advocacia Geral da União. Nós voltamos ao estúdio com o Hermes Coelho. Obrigado, Dante. Delcídio do Amaral vai responder a processo no Conselho de Ética do Senado. A decisão foi tomada nesta quarta-feira e sem nenhum voto contrário. Por unanimidade, os senadores aprovaram a abertura do processo de cassação por quebra de decoro parlamentar contra o senador Delcídio do Amaral. Aceitou ser líder do governo, conhecendo todas as mazelas que o governo tinha e depois de preso, vem fazer essas denúncias. Eu acho que realmente nós estamos vivendo um momento até de desânimo de estar participando de uma quadra política do Brasil com tantas irregularidades, com tantos desvios de comportamento ético, moral, de todo o sentido que se pode imaginar. 11 parlamentares compareceram para a votação aberta e nominal. Pela abertura do processo, senhor presidente, pela representação que fizemos a este Conselho de Ética, a Rede de Sustentabilidade e o Partido Popular Socialista e com o relatório de Vossa Excelência. Agora, os senadores têm 30 dias que podem ser prorrogados por mais 30 para concluir o processo por quebra de decoro parlamentar contra o senador Delcídio do Amaral. Delcídio deve depor no Conselho de Ética na próxima quarta-feira, 23 de março, às 10 horas da manhã. A questão da delação são elementos que vai naturalmente somar, que já é hoje pública e notória, e vai estar naturalmente sendo utilizadas essas delações nas inquisições que vão ser feitas ao senador Delcídio. A licença médica do senador Delcídio no Senado termina em 22 de março, um dia antes da data marcada para o depoimento. Acaba dia 22, portanto nós estamos dando sempre amplo direito de defesa, ele vai ter todo o direito de defesa do senador para que realmente não seja cesseado desse direito que é constitucional. Mas dia 22 acaba a licença dele e dia 23 ele vai estar aqui já sendo ouvido pela comissão.
Parlamentares debateram hoje a medida provisória que estabelece ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do Zika vírus. Até pouco tempo atrás não se escutava falar de Zika vírus no Brasil. A microcefalia ela foi descoberta por uma neuropediatra de Pernambuco. Ela atendia uma média de 1 caso ou 2 casos por ano de microcefalia. Pernambuco tem 12 casos, em média, notificados por ano, 12 casos, e ela, numa semana, atendeu 5 casos. Então, começaram a ver que estava acontecendo alguma coisa extraordinária, né, que era justamente a epidemia, junto com a chegada do Zika. Agora essa relação está bem consolidada com evidências científicas, né? Com a confirmação de que o país enfrentava uma epidemia de Zika vírus, a presidente Dilma Rousseff editou uma medida provisória com ações de combate ao mosquito transmissor. O texto prevê campanhas educativas, permite a entrada forçada em imóveis com possível foco do Aedes aegypti e envolve todos os órgãos públicos. O que nós temos feito? Basicamente, estabelecimento de novas rotinas em todos os prédios públicos. Estamos trabalhando com todos os imóveis ocupados e abandonados ou não utilizados ou sem uso específico em todo o território nacional. Temos procurado montar um programa de capacitação muito simples, que envolve uma espécie de um teste, um quebra-cabeça, um quiz. O representante do Ministério da Saúde explicou que o Aedes é um mosquito urbano, está próximo das pessoas e, por isso, o combate é complicado. Ele diz que a medida provisória é um reforço ao trabalho que vem sendo feito pelo governo. Pelo menos 16% desses imóveis, de um total de cerca de 69 milhões de imóveis previstos a serem visitados, 16% não receberam a visita por alguma razão, ou porque o imóvel estava fechado, ou porque houve a recusa do morador. Essa ação de entrada forçada é um recurso extremo, né, que deve ser feito após esgotadas todas as tentativas de abordagem. Podemos dar um exemplo de um lote que tenha seus muros cercados e o proprietário se negou a manifestar a autorização ou não foi localizado por um determinado período e aquele imóvel pode ter um foco de transmissão das larvas do mosquito. Esse imóvel, esse lote, certamente precisará ser invadido de forma forçada. Ao todo, foram apresentadas mais de 100 sugestões ao texto. O trabalho agora é de analisar cada uma delas e fazer audiências públicas. Na próxima semana, vamos ter audiência pública ouvindo aqueles que são os operadores, aqueles que estão incumbidos da tarefa de combate ao mosquito. E, no final, vamos ouvir, inclusive, a classe científica que estuda maneiras de combater o mosquito através de pesquisa, através da ciência. A polêmica sobre a distribuição da chamada pílula do câncer dominou a reunião da Comissão de Assuntos Sociais nesta quarta-feira. Os senadores também aprovaram um projeto que muda as relações de trabalho nos salões de beleza. Quem trabalha em salões de beleza poderá ser contratado fora do regime da CLT, a consolidação das leis do trabalho, uma opção para enfrentar a crise econômica atual. Patrões e empregados poderão se tornar parceiros, trabalho autônomo sem a carteira de trabalho. Penso que na crise que está vivendo o país econômica e, sobretudo, no desemprego de 11%, essas questões são extremamente relevantes. Então, este regramento, esta regulamentação dá segurança para todos, para o profissional parceiro da área de beleza. Esse sistema de parceria é realmente o que, na prática, existe nos salões de beleza. Quer dizer, o profissional, tanto é assim que quando o profissional se muda de um salão para outro, ele leva com ele a sua clientela. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais também aprovaram a criação do selo Empresa Solidária com a Vida, para estimular a doação de sangue e de medula óssea pelos funcionários. E os alunos de ensino fundamental e médio deverão ter treinamento de técnicas em primeiros socorros. A matéria será agora analisada pela Câmara dos Deputados. Eu fico impressionado de ver como nós brasileiros temos um gesto de solidariedade enorme com as pessoas. É uma característica muito do brasileiro.
Mas nós não temos a preocupação de orientar aos jovens, às crianças e os adolescentes como poder atender uma pessoa em momento emergencial. O projeto da Câmara dos Deputados que libera a comercialização da fosfoetanolamina, a chamada pílula do câncer, entrou extra pauta na agenda da comissão. O medicamento não conta ainda com a aprovação da Anvisa. Um pedido de vista coletiva adiou a discussão para a próxima reunião. A fosfoetanolamina é hoje uma esperança para as pessoas com câncer e tida como uma alternativa ao tratamento convencional, melhorando a qualidade de vida do paciente e, em alguns casos, até alcançando a cura. Nos deixa muito preocupados porque, além do problema da segurança do consumo de medicamentos no Brasil, tem o problema da inserção do Brasil no mercado econômico internacional da produção de medicamentos. A sinalização que nós estamos passando para o mundo agora, para os laboratórios, para tudo, é que no Brasil o Congresso Nacional aprova ou reprova a produção de medicamentos. Apesar da frustração, os interessados na distribuição do remédio saíram com a garantia de que o adiamento não significa o fim dos debates. O pedido de vista coletiva é para voltar na semana que vem, senão podia ficar 1, 2, 3 meses sem voltar. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.